Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e faça sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Programa este que está na sua 6ª temporada e você pode acompanhar por um canal específico no YouTube, na plataforma YouTube, e também pelo canal 15 da NET, em horários diversos da semana. Meu convidado de hoje, muita satisfação, recebo o Alexandre Marim Raganin, procurador do trabalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Falar um pouquinho sobre a atividade do Ministério Público do Trabalho. No geral, como é que tu resumiria? A nossa atuação ela é bem diversificada, muito dinâmica. Nós atuamos tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. O Ministério Público do Trabalho tem uma vocação predominantemente de atuação extrajudicial, né? Diferente dos demais ramos do Ministério Público como um todo. Como a nossa tutela é a tutela de um direito vocacionado à defesa do trabalhador, a gente busca uma efetividade muito grande. Então, temas que, por exemplo, afetam o meio ambiente do trabalho. Uma discussão judicial pode demorar muito tempo. Sim. Então, a gente prioriza uma atuação extrajudicial através de um termo de ajuste de conduta, por exemplo, Sim. com uma grande resolução. Então, a gente se divide basicamente a atuação extrajudicial, a partir de denúncias que são formuladas ao Ministério Público do Trabalho, e uma atuação extrajudicial que envolve a atuação como custos legis fiscal da lei em processos de natureza coletiva ou ações em que envolvam interesses de menores, né? Interessante essa percepção do direito do trabalho enquanto um direito social, né? Um direito cunhado, principalmente a partir da Segunda Guerra, ali, que o direito do trabalho começa a aflorar de uma forma mais intensa. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, como é que tu vê esse histórico dos direitos trabalhistas, a relação disso com o Estado de Direito, o Estado democrático de direito? Tu acha que nós estamos numa era de evolução ou de involução desses direitos? Na verdade, o direito do trabalho ele partiu a partir da Segunda Guerra basicamente com um grande lema, né? O trabalho não é mercadoria. E hoje o que a gente vê basicamente é o contrário, né? Vamos pegar o caso do Brasil. Por exemplo, década de 70, então altera-se a CLT visando maior produtividade. E aí hoje então produzia-se mais. Hoje tudo aquilo que mudou, década de 70, parece que não tem mais tanto valor. Então a gente visa desconstruir o direito como que se o trabalhador, o direito do trabalho como um todo, fosse o grande vilão hoje, por exemplo, das crises econômicas que nós temos. Sim. Quando na verdade eu acho que não é tanto isso, né? Eu acho que nós temos outros fatores que afetam o crescimento e normalmente até nas audiências que a gente faz, extrajudicialmente, alguns empregadores nos dizem: mas o custo do trabalho é muito alto. Não, o custo do trabalho pode ser alto, mas o custo alto não é o custo que é previsível. Eu sei quanto que um trabalhador vai me custar no final do mês. O que eu não sei é quanto o meu não cumprimento de normas trabalhistas pode implicar em condenação para mim. Por exemplo, um acidente do trabalho. Qual é o custo oculto que tem para uma empresa? Dependendo do acidente de trabalho, pode inclusive levar uma empresa a falir, literalmente. Então, esse é o custo invisível que muitas vezes não se pensa e se atribui o custo ao direito do trabalho. O direito do trabalho como um todo, ele precisa ser reafirmado. Nós estamos num momento de ataque, né? Nos últimos anos, com reforma trabalhista, desconstrução das relações sindicais, está afetando drasticamente o mercado de trabalho. Quando a gente fala reformas estruturantes são necessárias para aumento do número de empregos, passamos por uma reforma em 2017. Agora que a gente ouve falar uma razoável melhora no número de postos de trabalho, mas não teve uma grande evolução como se falava lá em 2017. E ao mesmo tempo a gente continua tendo ataques, então frequentemente tem ataques, precisamos extinguir a Justiça do Trabalho, precisamos extinguir o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho já foi extinto recentemente, né? E o Ministério Público do Trabalho também precisa ser extinto. Então esses ataques, na verdade, não se pensa em criar uma política efetiva de proteção ao trabalhador. O trabalho traz a dignidade para o trabalhador, né, como um todo. E isso a gente está sendo muito atacado hoje. Agora, o Ministério Público do Trabalho é uma organização nacional, né? E o Brasil é um país continental. Como é que vocês lidam com essa diversidade? O Brasil é um país muito grande, os casos se repetem. Por exemplo, trabalho escravo é uma coisa que acontece, tomando como exemplo, né? Isso acontece em todo o território nacional. Existem regiões que são mais isoladas. Como é que vocês se estruturam para dar conta disso? A estrutura do Ministério do Trabalho são 125 unidades no Brasil inteiro. Uma Procuradoria-Geral em Brasília, 24 Procuradorias regionais em capitais do Estado, seguindo a estrutura da Justiça do Trabalho, que são 24 tribunais, Sim. e 100 Procuradorias do Trabalho em municípios. Então nós temos uma aqui em Santa Maria, que é onde eu atuo. É muito diferente, até que dentro do próprio Estado.
Por exemplo, se pegarmos a Procuradoria de Pelotas, onde eu fui lotado, lá nós temos uma realidade completamente diferente, porque envolve trabalho portuário do Porto de Rio Grande. Santa Maria, que nós não temos uma atividade industrial tão proeminente, aqui nós temos mais uma atuação voltada contra empresas de serviço. Serra Gaúcha, polo metal mecânico, meio ambiente do trabalho. Então, voltando à pergunta, trabalho escravo. Eu fui lotado um período no Tocantins, lá era muito frequente denúncias de trabalho escravo, basicamente em decorrência da degradância do ambiente de trabalho. A ausência de alojamento, a ausência de água potável. Então, lá era mais frequente. Aqui no Rio Grande do Sul tem, mas não em tantas proporções, né? Agora, tu vê assim uma cultura dos empregadores de desrespeito à legislação do trabalho, à legislação de proteção do trabalhador. Tu acredita que isso é cultural? Porque, obviamente, isso tem um custo, né? Ou alguns deixam de fazer realmente porque, né, eu acho que por outros motivos? Tem dois perfis. O perfil do grande empregador. Esse grande empregador, ele aposta, muitas vezes, na ineficiência do Estado para oferir vantagens. E nós temos um outro perfil, que é do pequeno empregador. Esse pequeno empregador, ele tem meio que enraizado culturalmente que descumprir direitos trabalhistas gera lucro para ele. Então, é diferente a visão. Grandes empresas, por exemplo, maior irregularidade e meio ambiente do trabalho. Então, nós temos grandes indústrias que também são uma fábrica de trabalhadores doentes. Nós temos pequenas empresas que grande parte delas é não formalização do vínculo, prorrogação de jornada sem pagamento de horas extras. Então, são irregularidades mais pontuais com um caráter mais pecuniário para o trabalhador, né? Diferente das grandes indústrias, que é meio ambiente do trabalho, que há adoecimento, e esse ônus é suportado pela Previdência Social. Vou dar um número, por exemplo, para Santa Maria. De 2012 até 2018, foram 2.300 benefícios previdenciários média decorrente de acidente do trabalho. Isso gerou um impacto de 12 milhões de reais para a Previdência Social. Então, é um número muito alto, né, de benefícios e um número muito alto que é pago em decorrência de benefícios previdenciários. É interessante, né? É uma visão interna, assim, que vocês socializam agora por intermédio desse programa, que eu acho que é importante isso. Porque geralmente a gente não tem, né? Esses números, por exemplo, são de desconhecimento geral, né? Importante falar sobre isso, e esse programa também tem essa finalidade, né? De socializar, de democratizar. Sabe que esse programa, na verdade, ele contempla, hoje, com assim, uma espécie de chave de ouro aí dos 20 anos do curso de Direito aqui da UFN. E é um curso que tradicionalmente teve grandes professores na área do direito do trabalho. Nós temos o professor Malgarim, nós temos o professor Marcelo Kimmel, o professor Fabrício Ivo, Aita Ivo, são professores há muito tempo, né? E eu vejo assim como uma atividade muito respeitosa, um amor de quem trabalha com isso pelo direito do trabalho. Esse sentimento certamente deve fazer parte da atividade de vocês, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Se acaba se tornando uma relação de pertencimento com aquela própria área? Sim, na verdade, até contando um pouquinho da história pessoal, eu optei por uma matéria trabalhista, exatamente, foi a primeira disciplina que eu tive na graduação de matéria especificamente de direito. E desde então, isso foi lá no começo dos anos 2000, sempre vocacionado para o direito do trabalho. E a gente, quando integra tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto provavelmente o próprio Poder Judiciário Trabalhista, a gente passa a viver aquilo efetivamente. Isso é na nossa rotina. Por exemplo, estou andando na rua, vejo uma obra em que acho que alguém corre um risco, por exemplo, verifico o descumprimento. Isso a gente internaliza e acaba muitas vezes solicitando ao trabalhador, olha, desça. Ou quando até a gente vai fazer um abastecimento no carro. Uma pergunta boba, por exemplo, o frentista nos pergunta, abastecer até a bomba parar ou enche o tanque? Primeira orientação que eu dou para ele, meu amigo, se tu continuar abastecendo além do travamento do bico, tu vai respirar todos os gases. Com o tempo tu vai adoecer. São coisas que no dia a dia, na nossa vida, a gente acaba falando muitas vezes, exatamente por conhecer os riscos e o direito do trabalho. Eu sou apaixonado pela matéria, né? Eu não me vendo fazendo outra coisa, senão membro do Ministério Público do Trabalho, exatamente pela dinâmica da nossa atuação, né? No dia a dia, a gente tem, cada procedimento que chega tem uma realidade diferente. Isso é muito bom para nós. Isso é muito interessante, né? A gente denominou isso há pouco de sentimento de pertencimento em relação à área. E realmente isso engrandece, porque isso te torna além de um profissional tradicional, né? Você tem a possibilidade, quando você tem apreço por aquilo que faz, por aquela determinada área, isso qualifica o trabalho, isso, né? E eu vejo isso na carreira de vocês, conheço teus colegas, e vejo também aqui na universidade com os professores da área. Estão sempre discutindo, e agora então com a reforma trabalhista, né?
alguns descontentes, mas esperançosos, né? A gente não pode perder a esperança nunca. Quero te fazer uma outra pergunta mais técnica, assim. Tu vê o processo do trabalho como um ambiente, processualmente falando, muito diferente do restante, com regras específicas, com muita instrução normativa, com um vínculo jurisprudencial diferente, por exemplo, do que acontece no processo civil tradicional? Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho edita muitas súmulas, grande parte delas voltadas ao direito material do trabalho, interpretação. Tem suas particularidades, o processo do trabalho como um todo, né? Se muitas vezes um advogado civilista ele vai fazer uma audiência, ele fica um pouco perdido sem saber. Claro. Mas tem suas particularidades, não, na essência não muda muito, digamos assim, quanto ao processo, tanto que o processo civil ele é fonte subsidiária do processo trabalhista, né? Tem passado e cada vez mais absorvido as disposições do processo civil no processo de trabalho. Mas muda algumas questões específicas quanto à audiência e o rito. E a questão processual, a questão recursal, que aí muda bastante, né? Sim. Como professor de processo civil, eu sempre digo que tem muita coisa interessante lá no processo do trabalho que poderia ser aplicada dentro da estrutura do processo civil para tornar ele mais dinâmico, mais efetivo. Alexandre, precisamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos, pode ser? A gente já retorna. Claro. Então, como disse, é super rápido, 30 segundos, não sai daí. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela e faça suas sugestões em relação a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Sempre faço questão de dizer que este é o foco central deste programa. O programa que está na sua 6ª temporada tem a possibilidade de levar até você discussões, debates acerca de questões jurídicas, questões do dia a dia, questões de tribunais, de legislação, etc. E você pode acompanhar o programa então pelo canal 15 da NET, em horários diferentes durante a semana, mas também pelo YouTube. Todos os programas ficam gravados lá. Então, com mais tempo, se você quiser algum reprise de algum programa anterior, por exemplo, você pode ir na plataforma do YouTube lá fazer a consulta que achar adequada. E registro também que no YouTube existe o rol de todos os programas por título. Então, os títulos que melhor lhe aproveitar, melhor lhe servir para a cultura geral, ou mesmo para pesquisa jurídica, fica aí então essa informação, tá bem? Meu convidado de hoje, Alexandre Marim Raganin, procurador do Ministério Público do Trabalho, procurador do trabalho, né, Alexandre? Essa é a denominação. Exato. Lotado aqui na Procuradoria de Santa Maria. Vocês são em quantos aqui hoje? Nós somos em 3 procuradores, né? Os 3 naturais de Santa Maria. A Procuradoria foi instalada aqui no ano de 2005, ela foi a primeira Procuradoria de Trabalho de município instalada no Rio Grande do Sul, né, com a política de descentralização, interiorização no ano 2003. Então, em 2005, ela foi implementada aqui. E qual é a região que vocês abrangem? Nós atendemos 6 varas do trabalho, nós somos basicamente divididos por vara do trabalho. As 2 varas em Santa Maria, vara do trabalho em Santiago, vara do trabalho de Cachoeira do Sul, vara do trabalho de Rosário do Sul e de São Gabriel. São 6 varas do trabalho que nós atendemos. E esses municípios, né? E vocês estão dando conta, assim, ou existe uma deficiência de pessoal? Tu acha que era necessário mais procuradores? O trabalho é muito intenso a ponto de isso ser necessário? Não, hoje a divisão pelo Estado, se tivesse mais procuradores, óbvio que seria muito melhor, nós teríamos condições de atender muito mais, né? Mas hoje,
pelo número, pela divisão que se adota hoje, ela está razoável, né? Porque ao longo dos anos foi aumentando. 2005 era apenas um procurador. 2007 veio o segundo, até 2010 eram 2. De 2010 para cá já passaram a ser 3 procuradores. Então hoje a gente consegue atender a contento. Há uma tendência, talvez com o tempo, de rediscussão dessa interiorização, talvez absorção de algumas outras procuradorias que façam com que aumente o número de membros do Ministério do Trabalho aqui em Santa Maria. Agora, isso é uma tendência, né, dessas carreiras, uma tendência, na Defensoria Pública acontece algo semelhante, acho que tem períodos também, tem ciclos de maior investimento, ciclo de recessão, mas o importante é dizer que vocês exercem um trabalho fundamental no desenvolvimento da sociedade, porque falar em trabalho, em trabalhador, é falar no social, falar na proteção do trabalhador é falar em questões sociais. E nesse rumo, né, é importante a gente trabalhar um pouquinho sobre a questão da prevenção. Como é que vocês... Existe uma política de informação ao empregador? Vocês oportunizam esse tipo de... Aparece empregador lá querendo saber como resolver tal situação e tal? Não é tão usual. O usual é o empregador, no curso de alguma investigação conduzida pelo Ministério Público, ele solicitar alguma informação do que seria preciso para regularizar a sua conduta. Né? Isso é normal acontecer. Mas não é tão comum, muitas vezes acontece, de alguém chega lá e fazer alguma pergunta. Olha, eu preciso, o que eu preciso? Como é que eu faço para formalizar um vínculo de algum empregado, por exemplo, né? Acontece, não é tão usual, mas acontece. Normalmente é no curso de alguma investigação, aí sim a gente acaba orientando o que tem que ser feito para corrigir a irregularidade. Tu sabe que nós temos vários alunos aqui que tenho certeza que quando saírem vão querer trabalhar com direito do trabalho. Porque, como disse, tem grandes professores na área, né? Professores que acabam seduzindo pelo direito do trabalho, os alunos, a gente vê isso, eles vão advogar na área e certamente alguns vão prestar o concurso para procurador do trabalho. Que dicas tu pode dar? Como é que tu pode, né, estabelecer uma espécie de planejamento aí? Acho que essa é uma palavra importante, né? É importante. Primeiro, até, em decorrência desses excelentes professores de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho que nós temos em Santa Maria, historicamente, os concursos do Ministério Público do Trabalho, via de regra, tem um aprovado em Santa Maria. Inclusive, tem membros que são egressos aqui dessa instituição. Primeiro é planejar, exatamente isso. Ele é um concurso longo, né? Então tem uma prova objetiva, prova discursiva, com questões, prova de prática, processual e uma prova oral. São 4 fases a divisão do concurso. Normalmente demora aproximadamente 1 ano. Mas a nossa visão ela é diferente do que quem faz um concurso para juiz do trabalho. Por exemplo, muitas pessoas acham que o direito do trabalho é apenas cálculo trabalhista, verba rescisória. Não é. É completamente diferente. E quando tu acaba trabalhando no Ministério Público do Trabalho, tu vê que há uma questão social, há uma preocupação com o coletivo, que é o nosso foco de atuação. Então, quem pretende fazer um concurso para o Ministério Público do Trabalho precisa abrir um pouco o horizonte, se preocupar também com as demandas coletivas, o direito do trabalho de forma coletiva, não apenas cálculos trabalhistas, né? Então, há necessidade de fazer um planejamento, não é apenas direito do trabalho e processo de trabalho, tem muitas questões que caem de direitos humanos, direito constitucional, extremamente importante, e processo civil, que muitas pessoas acham que não cai tanto, mas cai, e é uma prova, e tem que saber mesmo. Então, a prova objetiva, via de regra, são 100 questões, uma prova discursiva, que aí é basicamente direito coletivo do trabalho e direitos fundamentais, peça processual, que aí tem que ter muita prática também, que todo mundo achava uma inicial de uma ação civil pública, não necessariamente. Tivemos concursos com peças recursais, né, e a prova oral, que aí sim tem que também ter um grande preparo, um grande domínio de toda a matéria para poder lograr um êxito. É o planejamento necessário, né, para qualquer concurso, esses concursos grandes. Assim, eu acho importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acabam aprendendo, né, diante de uma série de derrotas e vai sendo derrotado e paulatinamente. Mas isso tem um lado positivo também, porque vai planejando cada vez mais né? Eu, por exemplo, fiz 16 concursos até ser aprovado para o Ministério Público do Trabalho, né? E, na verdade, eu fazia sempre concurso para a magistratura. Em determinado momento, eu disse, não, acho que eu vou mudar. Vou fazer o concurso para o Ministério Público do Trabalho. E o foco foi completamente diferente. E hoje a visão também é completamente diferente, até pela dinâmica que a gente consegue empreender no nosso dia a dia, né? Dos tipos de procedimento que a gente analisa. Agora, tu visualiza nessas regras de direito coletivo do trabalho uma sofisticação um pouco mais aprofundada, vamos denominar assim, peço perdão pelo pleonasmo, do que em relação ao direito individual, por exemplo? Tu vê ali valores e princípios mais sofisticados, mais complexos? Eu vou te dar um exemplo que até
tentar ser um pouco didático. No direito individual do trabalho, a gente pensa na monetização do risco. Por exemplo, atividade insalubre. Né? O trabalhador, via de regra, pensa, o adicional da insalubridade. Coletivamente, a gente pensa o contrário. O que tem que ser feito para elidir o risco? Excluir aquele risco que está fazendo com que o trabalhador receba o adicional da insalubridade. Sim. É uma visão completamente diferente. Né? E enquanto Ministério Público, a gente pensa nisso. Sim, então, a gente quer saber, se existe, por exemplo, num ambiente de trabalho, uma máquina com um determinado barulho. Qual é a primeira regra? Eu vou enclausurar aquela máquina, fazer com que não tenha barulho e não afete os trabalhadores. O trabalhador já pensa o contrário. Qual é o percentual? Muitas vezes eu não estou recebendo o adicional de insalubridade. A gente quer evitar a exposição do trabalhador a risco. Tratando coletivamente o direito material do trabalho, a gente não concorda com realização de horas extras, porque hora extra decorre de eventos extraordinários. Sim. Então não existe hora extra habitual, são conceitos que são conflitantes. E muitas vezes se aprende muito direito do trabalho, a jornada é 48 horas diárias e 44 semanais. O que exceder é hora extra, tem que ser adimplido com 50%. Sim. A gente não se preocupa tanto com o adimplemento, combate o não pagamento das horas extras, mas o que a gente pretende é a não realização para tutela do próprio trabalhador. Eu te pergunto isso porque existe uma dificuldade endêmica e sistêmica de enfrentamento dos direitos coletivos no Brasil. Se a gente for verificar, por exemplo, o Código de Processo Civil Coletivo, que era um mecanismo, um instrumento que já devia ter há muito tempo no Brasil, nós ainda não temos. Nós continuamos a tutelar os direitos coletivos com a ação civil pública, com o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma dificuldade de superar o individual. E isso, eu vejo isso como algo que revela uma relação muito próxima entre direito e próprio Estado. Né? O Estado ele não consegue, nesse ponto de vista, levar a cabo os seus intentos de democracia, de um Estado democrático. Porque realmente o Estado democrático ele vai ter a concepção de transformar, de gerar uma situação de igualdade até a última possibilidade. Então ele tem esse intento. E quando a gente não consegue implementar o coletivo e continua, às vezes, visualizando o coletivo pela lente do individual, me parece que é um paradigma que a gente não consegue ainda superar. Isso a gente vê muito no processo do trabalho. Né? Muitas ações propostas por sindicato, por exemplo, a ação coletiva ela é tratada como uma ação individual plurima. Então, é uma dificuldade de tratamento da tutela coletiva. Né? O microsistema do processo coletivo como um todo, muitas vezes, ele é relegado. Aplica-se basicamente a CLT para tratar uma ação, para conduzir uma ação coletiva. Há uma dificuldade de compreensão. Nós temos muito a evoluir ainda no trato processual dos direitos transindividuais, dos direitos em rede, dos direitos coletivos. A gente está quase que num nível amador sobre isso ainda. Talvez não na área do direito do trabalho, mas nas outras áreas, como tutela de meio ambiente, os próprios direitos do consumidor, nós temos muito a crescer ainda. As ações coletivas, por exemplo, para ações civis públicas para a tutela do meio ambiente de trabalho, a Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul trata muito bem o Poder Judiciário Trabalhista. Então, a gente tem uma certa facilidade quanto à condução desses processos, porque de longa data já é conhecida. A primeira ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho foi em 1996. Né? Então, já são aí 23 anos da primeira ação civil pública proposta. Então, já se evoluiu muito, obviamente tem muito a evoluir ainda no trato dessas questões dos direitos transindividuais, mas a gente já evoluiu com certeza muito. Alexandre, queria agradecer a tua presença aqui no programa. Eu sei que as agendas são super apertadas, né? Devido à quantidade de trabalho que vocês têm, realmente deve ser bem complicado, mas te agradeço muito, agradeço em nome do curso, da instituição e principalmente aqui do programa, do estúdio, do pessoal do estúdio, a tua presença e dizer que as portas sempre abertas. Bom, agradeço, o Ministério Público do Trabalho também, que Santa Maria sempre está à disposição, podem nos visitar, se quiserem alguma dica, podem nos procurar, estamos sempre à disposição. É sempre bom a gente estreitar a relação, né? É importante isso a nível de curso de Direito. É importante a gente estabelecer uma espécie de parceria aí para que vocês possam vir aqui, possam falar para os nossos alunos, isso é fundamental. Obrigado. Então agradeço a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana e até a próxima.